Ainda mais rica que a floresta amazônica, a Mata Atlântica é uma das mais importantes florestas do sudeste do Brasil. Entretanto, apenas 7% permanece preservado. Embora a destruição deste bioma, que se estende ao longo da costa atlântica do país, não fosse feita de um dia para o outro, os ambientalistas atribuem o desflorestamento a décadas de desenvolvimento urbano descontrolado, quando os governos ignoraram as necessidades de moradia dos pobres que invadiram terrenos públicos para construir suas casas em comunidades chamadas favelas. Hoje, aproximadamente 1.100.000 cariocas vivem nestas comunidades carentes. O rio é atravessado por montanhas, não é? Entre a montanha e o mar. As classes médias foram para o mar. Acho que é uma coisa portuguesa. E então os pobres ocuparam as montanhas, que eram terras públicas. Então a divisão é essa, você tem às vezes uma distância muito pequena, 100 metros, 50 metros, entre uma comunidade muito rica e uma comunidade muito pobre. Reagindo às demandas da sociedade e dos ambientalistas para proteger as matas, o recente governador eleito, Sérgio Cabral, aprovou um programa para construir muros entre as favelas e a floresta. O projeto, de 40 milhões de reais, está sendo financiado pelo Fundo Estatal de Proteção à Mata Atlântica. Nós temos muitas invasões, muitas tentativas de frear as invasões na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica cada dia diminui mais. Então essa tentativa do governador foi exatamente isso. Vamos fazer um muro, tá? Para mostrar para a população e para mostrar também para o ambientalista, para a sociedade, que a gente não quer que avance, a gente quer proteger a mata. Fizemos de tudo e não conseguimos. Então, um anteparo físico. Porque se você olhar, pode olhar aqui, onde tem anteparo físico, olha lá, está anteparo físico. Onde tem anteparo físico, ela parou, porque não tem como avançar. Parou lá em cima. Então, a ideia do governador é exatamente fazer um anteparo artificial, mas físico, para as pessoas. Olha, aqui não dá para ir mais. Muitos ambientalistas, como Roberto Mesquita, presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Rio e membro do Conselho Ambiental da cidade, não estão convencidos. A argumentação é: queremos proteger a floresta. Os números, os dados e a informação demonstram: este não é o melhor caminho e este não são os locais mais críticos para se proteger a floresta. Se querem efetivamente proteger a floresta, há que se implantar limites em outros locais. E se nós olharmos para favelas e para áreas também de condomínios de classe média, Jacarepaguá, em Bangu, em Campo Grande, em Realengo, nesses locais nós temos favelas e condomínios crescendo muito, alguns dobraram de tamanho nos últimos 10 anos. Não há nenhum projeto e nenhum sinal de construção de qualquer limite que seja naqueles locais. É Mata Atlântica também. São fragmentos florestais tão importantes quanto os que nós temos nessa parte mais nobre da cidade. De acordo com alguns ambientalistas, 11 favelas da Zona Sul selecionadas para receber os muros não estão mais crescendo e não estão ameaçando as florestas. A favela Dona Marta, por exemplo, local do primeiro muro, diminuiu durante os últimos 15 anos. Outras favelas da lista, como a Rocinha, considerada a maior favela da América do Sul, vem controlando seu crescimento de forma voluntária, com a associação de moradores. A própria comunidade, ela tem responsabilidade também de controlar isso, né, esse crescimento. Ele foi desordenado por alguns anos, certo? E aconteceu, mas eu acho que agora ele está limitado e não temos como permitir que alguém venha fazer uma nova construção, fazendo com que aumente mais nenhuma casa na Rocinha, na lateral dela, ou seja de onde for. Os moradores da Rocinha só aceitaram a construção do muro depois que o governador concordou pavimentar uma estrada e construir um parque ecológico planejado para 2010. Aqui na Rocinha explicamos aos moradores e eles entenderam. E aí fizemos o parque, e esse parque com várias observações dele, fizemos uma oficina chamada Imaginário, e aí colhemos aí 90 e poucas %, quer dizer, das solicitações dele, das demandas dele. Os moradores da favela dizem que se importam com o meio ambiente e têm provado isso com suas ações.
A comunidade importa, assim, com a natureza. Eles, tanto que, como eu falei antes, se não era para ter uma invasão maior, ter lá no final, no começo de lá ter, né, não tinha mais. Porque a necessidade do pessoal de ter uma moradia é muito grande. Era para não ter mais árvore nenhuma. Sendo que tem sempre alguém que protege também, né? Tem a associação que não deixa cortar. Se vê um barulho de árvore, eles vêm, que vem todo, não deixa cortar as árvores e preserva. Porque senão não tinha mais nenhuma árvore. Outros governadores tentaram também limitar o crescimento urbano e proteger as florestas com barreiras físicas, e obtiveram resultados variados. Os números da prefeitura mostram o seguinte: naquelas favelas onde houve um bom acordo, onde houve um pacto na hora de estabelecer aquele ecolimite, ele é frágil, mas ele funciona. Naquelas favelas onde não houve esse pacto, ele não serviu e a favela ultrapassou e ignorou o ecolimite. Ou seja, não foi a diferença física do limite quem determinou se ela cresceu ou não. Roberto pensa que uma melhor solução são os programas comunitários de replantio, onde os ecolimites são as próprias árvores. Os muros são claramente simbólicos e não representam necessariamente uma solução ideal para a devastação ambiental causada pela expansão urbana.